Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 296º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Sofonias, capítulo 1, livro do profeta Miqueias, capítulo 2 e o livro do apóstolo Lucas, capítulo 11, dos versículos 1 a 28. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Sofonias, capítulo 1. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Ameaças contra Judá e Jerusalém. Certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei as pessoas e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e as ofensas com os ímpios, e exterminarei os seres humanos da face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e a lembrança dos ministros dos ídolos e seus sacerdotes. Exterminarei os que sobre os terraços adoram o exército do céu e os que adoram o Senhor e juram por ele e também por Milcom. Farei desaparecer também os que deixam de seguir o Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. O dia da ira do Senhor. Calem-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. O Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar as autoridades e os filhos do rei e todos os que se vestem como estrangeiros. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, se ouvirá um grito desde o portão dos peixes e um uivo desde a parte nova da cidade e grande lamento desde as colinas. Lamentem, moradores da cidade baixa, porque todos os comerciantes serão mortos e todos os que pesam prata serão destruídos. Naquele tempo, vasculharei Jerusalém com lanternas e castigarei aqueles que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Por isso os bens deles serão saqueados e as suas casas serão destruídas. Eles construirão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, mas não beberão o vinho. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e vem chegando depressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clamarão até os poderosos. Aquele dia será um dia de ira, dia de angústia e tribulação, dia de ruína e destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas,
dia de toque de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Trarei angústia sobre as pessoas e elas andarão como se estivessem cegas, porque pecaram contra o Senhor. O sangue dessas pessoas será derramado como pó e a sua carne será espalhada como esterco. Nem a prata nem o ouro poderão livrá-las no dia da ira do Senhor, mas, pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque ele certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Amém. Compreendendo o livro de Sofonias, capítulo 1, trago a exposição bíblica do capítulo 1, versículo 2 ao capítulo 2, versículo 3. Deus havia mostrado a Sofonias, profeta Sofonias, que o juízo viria sobre Judá na forma do cativeiro babilônico. E o profeta tinha de compartilhar esta mensagem com o povo. A invasão de Judá pela Babilônia, no entanto, era apenas um simples exemplo do que aconteceria naquele dia final do Senhor, que varreria toda a terra. Sofonias abriu seu livro apresentando 3 imagens vívidas do dia do juízo de Deus. Exposição bíblica dos versículos 2 e 3. A primeira imagem é de uma enchente universal devastadora. A palavra hebraica traduzida por destruirei é repetida 3 vezes e descreve a devastação total de tudo que Deus criou. Provavelmente, Sofonias referiu-se ao dilúvio de Noé. Pessoas, animais, aves e peixes seriam destruídos. Compreendendo o versículo 6, estes idólatras talvez tenham dito que ainda estavam adorando fielmente ao Senhor, o Deus vivo e verdadeiro, mas o Altíssimo não dividira a adoração e a glória de que só Ele é digno com nenhum outro Deus. Ao se voltar para os ídolos, o povo havia se afastado de Deus e não estava buscando o Senhor ou sua bênção. O povo era culpado de pecados por ação, a adoração idólatra, e omissão por ignorar o Senhor. A exposição bíblica dos versículos 7 a 13. A segunda imagem é de um grande sacrifício. Uma vez que o povo judeu estava acostumado a participar de sacrifícios públicos, conforme 1 Samuel capítulo 9, versículos 11 a 12, esta provavelmente fosse uma imagem familiar a todos, mas aquela oferta seria diferente, pois Deus estaria recebendo o sacrifício. Seus convidados seriam os babilônios, e os sacrifícios a serem oferecidos seriam o povo de Judá. Não é de admirar que o profeta tenha pedido silêncio ao contemplar um acontecimento tão maravilhoso. A exposição bíblica dos versículos 8 e 9 era de esperar que a família real e os líderes religiosos da terra fossem os convidados de honra na festa de Deus, mas eles é que seriam sacrificados. O Senhor iria castigá-los porque eles haviam abandonado sua palavra e adotado práticas estrangeiras, incluindo usar roupas estrangeiras e adorar deuses estrangeiros. Compreendendo o versículo 13, o pior de tudo é saber que a invasão poderia ter sido evitada se o povo não houvesse sido tão complacente e indiferente ao que Deus estava dizendo por meio de seus profetas. Judá tinha certeza de que o Senhor estava ao seu lado pelo fato de ser o povo de Deus na aliança. Os judeus eram como o vinho que fica em repouso por um longo tempo, conforme o livro do profeta Jeremias, capítulo 48, versículo 11. E congela porque não é derramado de um vaso para outro, a fim de ficar livre dos resíduos amargos. A adoração de falsos deuses havia contaminado a nação e o vinho puro tornara-se amargo. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Sofonias, capítulo 1, trago a exposição bíblica dos versículos 14 a 18. A terceira imagem do profeta acerca do dia do Senhor é uma grande batalha. A descrição é vívida. Podemos ouvir os clamores dos cativos e os gritos dos guerreiros. Podemos ver nuvens carregadas de juízo e relâmpagos.
Vemos o sangue das vítimas derramado com pó e suas entranhas como lixo, conforme versículo 17. Que cena de destruição e carnificina! E tudo porque a nação se recusou a se submeter à palavra do Senhor. O zelo ardente de Deus consumiria tudo e ninguém escaparia. Nem o rico conseguiria salvar a própria vida e o inimigo tiraria suas riquezas obtidas de modo ilícito. Vamos para a leitura no livro do profeta Miqueias, capítulo 2. Ai dos opressores gananciosos! Ai daqueles que, ainda no seu leito, imaginam a iniquidade e planejam o mal. Ao amanhecer eles o praticam porque têm poder para tanto. Cobiçam campos e se apossam deles. Cobiçam casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que estou forjando uma calamidade contra esta família, da qual vocês não livrarão o seu pescoço. Vocês não andarão mais de cabeça erguida, porque será um tempo de calamidade. Naquele dia se criará um provérbio a respeito de vocês e se entoará a seguinte lamentação: estamos completamente arruinados. A porção do meu povo Deus a trocou. Como ele tirou o que era nosso. Entregou os nossos campos aos rebeldes. Portanto, na congregação do Senhor, quando a terra for dividida por sorteio, vocês não receberão nenhuma parte dela. Contra os falsos profetas. Eles dizem: não profetizem. Não profetizem tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Estaria o Espírito do Senhor irritado? Será que ele agiria assim? De fato, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente, mas há pouco o meu povo se levantou como um inimigo. Além da roupa, vocês arrancam a capa daqueles que passam seguros sem pensar em guerra. Vocês expulsam do seu lar querido as mulheres de meu povo. Dos filhinhos delas, vocês tiram a minha glória para sempre. Levantem-se e vão embora, porque este não é o lugar de descanso. Vão embora por causa da impureza que traz destruição. Sim, destruição enorme. Se alguém, seguindo o vento e a falsidade, inventar uma mentira do tipo: eu lhes profetizarei a respeito de vinho e de bebida forte, esse tal será o profeta deste povo. O Senhor congrega o remanescente de Israel. Certamente eu ajuntarei todos vocês, casa de Jacó. Certamente congregarei o remanescente de Israel. Eu os porei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio de sua pastagem. Farão muito barulho por causa da multidão de pessoas. Diante deles virá o que abre caminho. Eles abrirão caminho, entrarão pelo portão e sairão por ele. E o seu rei irá adiante deles. Sim, o Senhor irá à frente deles. Amém. Compreendendo o livro do profeta Miqueias, capítulo 2. Como o Senhor Deus poderia permitir que tal sofrimento e vergonha viesse ao povo de sua aliança? Os israelitas, afinal, não eram sua herança especial? E aquela terra não era sua dádiva de amor para eles? Pois era por isso mesmo que ele os estava punindo. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra, por isso eu os castigarei por todas as suas maldades. Referência a Amós 3, versículo 2. Em exposição bíblica dos versículos 1 a 5. Os ricos, nos dias de Miqueias, estavam empenhados em adquirir grandes propriedades, nas quais pudessem ter os pobres como escravo e, consequentemente, obter grandes lucros com poucos investimentos. Eles estavam tão determinados em sua busca por riquezas que elaboraram seus planos cruéis na cama à noite e então se levantaram cedo na manhã seguinte para executá-los.
por causa de sua riqueza e autoridade na terra, essa elite mandava nos tribunais e nos conselhos às portas da cidade. Assim, podiam ter o que quisessem. Nada diferente dos dias atuais. Compreendendo o versículo 2, o nome deste pecado é materialismo. Ele é cometido por pessoas avarentas e obsessivas que buscam adquirir cada vez mais riqueza e bens materiais. Os pais privam os filhos de tempo e companheirismo trabalhando em vários empregos para que possam ganhar mais dinheiro para comprar mais diversão. As pessoas usurpam do Senhor os dízimos e ofertas que são por direito de Deus apenas para que possam desfrutar da boa vida. Malaquias 3, versículos 7 a 12. Muitos se esquecem da recomendação de Mateus 6, versículo 33 e colocam todas as outras coisas à frente do reino de Deus. Exposição bíblica dos versículos 3 a 5. Por fim, os pecadores avarentos aos quais Miqueias se dirigiu colheriam o que semearam e teriam a terrível colheita de seus pecados. Sua autoconfiança arrogante lhe seria tirada, sua autoridade desapareceria, seus cúmplices desonestos se voltariam contra eles e os escarneceriam deles, e suas vastas propriedades seriam arrancadas de suas mãos. A exposição bíblica dos versículos 6 a 11, assim como os falsos profetas atacaram Jeremias, referência a Jeremias, capítulo 28, e Amós, referência a Amós 7, versículos 10 a 17, por pregarem a verdade de Deus, também combateram Miqueias, por declarar fielmente a mensagem de Deus. Aqueles homens abraçaram uma teologia superficial que não tinha lugar para as noções de pecado ou arrependimento. A exposição bíblica dos versículos 12 e 13. O profeta fiel deve expor o pecado e anunciar o juízo, mas também deve oferecer consolo e esperança para aqueles que recebem sua mensagem e se voltam para Deus. Consolo sem verdadeiro arrependimento apenas dá falsa esperança. É o mesmo que dizer paz, paz, quando não há expectativa alguma de paz. Contudo, convicção sem esperança só cria desesperança, como fazer uma cirurgia sem dar a cura. Compreendendo o versículo 12, a existência de um remanescente é uma doutrina muito importante nos livros proféticos, com muitas referências a ele. Embora a nação de Israel se rebelasse contra Deus, um remanescente fiel sempre confiaria no Senhor e buscaria fazer sua vontade. E Deus trabalharia por causa da fé deste grupo de cristãos fiéis. O mesmo se aplica à igreja professa do Senhor hoje. A esperança da nação está no remanescente. Aleluia! E eu encerro a compreensão do livro do profeta Miqueias, capítulo 2, trago o versículo 13. Hoje precisamos lidar com nossos pecados de cobiça e egoísmo e dominar nossa disposição para acreditar em mentiras religiosas. Devemos abandonar a religião fácil que adula nosso orgulho e torna fácil pecar. Por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor, referência a Hebreus 12, versículo 29, e o Senhor julgará o seu povo, referência a Hebreus 10, versículo 30. Lembre-se de que o julgamento começa na casa do Senhor. Aleluia! Referência a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Vamos para a leitura no livro do apóstolo Lucas, capítulo 11, dos versículos 1 a 28. Jesus ensina a orar. Jesus estava orando em certo lugar e, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação.
a parábola do amigo que incomoda. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que, se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Jesus encoraja a oração. Por isso digo a vocês: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe. O que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Jesus e Beelzebu. Certo dia, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam, mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando-o, pediam dele um sinal vindo do céu. Mas Jesus, sabendo o que passava pela mente deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como o seu reino subsistirá? Isto porque vocês dizem que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas, se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. A volta do espírito imundo. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, a encontra varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. A exclamação de uma mulher. Aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a voz: bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram. Jesus, porém, respondeu: pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Lucas, capítulo 11, dos versículos 1 a 28, exposição bíblica dos versículos 1 a 13. O maior argumento para priorizar a oração é o fato de que Jesus era um homem de oração. Até agora vimos que ele orou e o fez em várias ocasiões em seu batismo, capítulo 3, versículo 21, antes de escolher os 12, capítulo 6, versículo 12, quando as multidões aumentavam, capítulo 5, versículo 16, antes de pedir os 12 discípulos uma confissão de fé, capítulo 9, versículo 18, e em sua transfiguração, capítulo 9, versículo 29, os discípulos sabiam que frequentemente seu mestre orava sozinho, referência a Marcos 1, versículo 35, e queriam aprender dele seu segredo de poder e sabedoria espirituais.
Se Jesus Cristo, o perfeito Filho de Deus, enquanto estava na terra, precisou depender da oração, referência a Hebreus 5, versículo 7, quanto mais nós. A oração efetiva é a provisão para todas as nossas necessidades e a solução para todos os problemas. Exposição bíblica dos versículos 2 a 14. A oração conhecida como Pai Nosso é também chamada de oração do Senhor, não porque Jesus a tenha feito, ele nunca precisou pedir perdão, mas porque ele a ensinou. Não há nada de errado em fazer essa oração pessoalmente ou junto com a congregação, desde que a façamos crendo, com um coração sincero e submisso. É fácil recitar essas palavras sem um significado real, mas isso pode acontecer também enquanto cantamos um hino ou pregamos. Então, a culpa é nossa e não dessa oração. Exposição bíblica dos versículos 5 a 8. Jesus não disse com essa parábola que Deus é como um vizinho ranzinza. Na verdade, ele estava dizendo exatamente o contrário. Se um vizinho egoísta e cansado, por fim, atender à necessidade de um amigo que o incomoda, quanto mais o amoroso Pai Celestial suprirá as necessidades de seus filhos queridos. Aqui ele está usando a lógica do menor para o maior. Exposição bíblica dos versículos 11 a 13. Note que a lição termina com a ênfase em Deus como Pai. Não precisamos ter medo da resposta que Ele nos dá, pois o Senhor nos conhece e nos ama. Mais uma vez, Jesus usa a lógica do menor para o maior. Se um pai terreno dá para o filho o que é melhor, com certeza o Pai nos céus fará muito mais. Isso inclui até mesmo as boas dádivas do Espírito Santo, conforme versículo 13 e também Mateus 7, versículo 11. Bênçãos que, no Antigo Testamento, eram reservadas somente para alguns em especial. Compreendendo o versículo 15, o termo Satanás também pode ser traduzido por Beelzebu, que era um dos nomes de Baal, o deus filisteu, conforme 2 de Reis, capítulo 1, versículos 1 a 3, e significa Senhor das moscas. Uma variação do nome significava Senhor da habitação e combina com a ilustração que Cristo faz nos versículos 18 a 26. Os judeus frequentemente usavam esse nome ao se referirem a Satanás. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro do apóstolo Lucas, capítulo 11, dos versículos 1 a 28, trago o versículo 23. Jesus explicou o perigo da neutralidade ao contar a história de um homem e um espírito imundo. O corpo do homem era a casa do demônio, conforme versículo 24, e também deu uma conferida nos versículos 27 e 21. Por alguma razão desconhecida, o inquilino demoníaco decide deixar sua casa e ir para outro lugar. A condição do homem melhora imediatamente, mas ele não convida Deus para vir e habitar nele. Em outras palavras, o homem permaneceu neutro. O que acontece então? Vamos lá. O demônio retorna com 7 espíritos malignos, piores do que ele mesmo, e a condição dessa pessoa se torna abominável. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.